Bem, gente, bom dia. É, é extremamente incomum fazer um vídeo assim no meio do dia, mas passar aqui informação mais ou menos fresquinha para vocês. É, a gente teve hoje de manhã dados da balança comercial que veio bonitinha nos Estados Unidos, melhorou e tal, mas se a gente olhar a quebra das coisas, a gente vê que a balança comercial melhorou porque a importação caiu. É, eu já vinha falado com vocês a questão do Airbnb Bust e tal, nada novo nessa questão, mas isso aqui é só uma ideia de como é que o mercado imobiliário deve ser encharcado de novas vendas no futuro não muito distante. Aqui a gente tem na região de Fort Lauderdale, lá na Flórida, as casas que estão à venda e a quantidade de Airbnbs disponíveis. Tá? Uh, em Nova York esse mercado mudou um pouco, mas o volume de casas está aumentando a venda e o preço está cedendo. Carros a gente está com um volume de fraudes em financiamento altíssimo e a coisa tá ruim. Mas o que me deixou assustado e eu tô meio incomodado pra caralho agora é que eu recebi uma imagem de um relatório que saiu hoje de manhã cedo, fechado, do Citi. Então isso não é público, mas vamos lá. Isso aqui é o mapa, o heat map, né, que eles chamam, mas é um mapa de variação de consumo das famílias na comparação ano a ano. E a gente vê que desde outubro do ano passado vem caindo na comparação ano a ano. E agora em setembro a gente está com 10,8% de queda na comparação de consumo das famílias ano a ano. Ou seja, em setembro do ano passado as famílias consumiam grosseiramente 11% a mais do que estão consumindo hoje. Pode parecer besteira, né? Isso aí a gente trabalha em taxas reais, então a gente pega uma inflação aí na casa de 4, 5%. Grosseiramente, a gente está falando que a taxa, que o consumo nominal caiu na casa de 5% também. Por que que isso me deixa assustado? Assustado. Porque ainda não temos o dinheiro das famílias acabou aqui, outubro. Já acabou, a gente já está tendo notícias do dinheiro estar acabando ou ter acabado. Né? No final da semana passada eu botei uma nota mostrando que uh, um pedaço grande da população está pulando refeições para ter dinheiro para pagar as contas de casa. E para vocês terem uma ideia do tamanho do peso do consumo das famílias no PIB, aqui eu peguei uma tabela do mundo. Nos Estados Unidos, 68% do PIB é representado pelo consumo das famílias. Ah, se a gente tem uma queda de 10%, de 5% nominal, 10% real, num negócio que é 68% do PIB, é razoável crer que o PIB vai dar uma embicada para baixo de uma forma violenta. Se a gente pegar os gastos do governo, historicamente os gastos do governo sempre foram positivos e esse ano os gastos do governo, de uma forma real, numa taxa real, estão próximos de zero. Eles não cresceram mais. Então a política fiscal do Biden não está fazendo efeito em termos reais. Então as famílias não estão conseguindo consumir mais. Então é bem razoável esperar que as empresas do mercado real não vão ter um crescimento de lucro, muito pelo contrário, o que a gente está observando em várias redes de varejo é um fechamento de loja e o caralho 4. E olhando para esse número, para essa imagem, fica mais ou menos claro. Para mim fica muito claro, mas você pega um negócio desse, uma queda dessa de consumo das famílias, isso é do Citi, vem direto do Citi, fresquinha. É improvável, extremamente improvável que a gente não tenha uma recessão grosseira. O Léo e o Renato me perguntaram uma vez, beleza, o que a gente faz se isso acontecer? Isso acontecendo, duas coisas vão... uma recessão entrando, dois fatos acontecem. Né? Uma política fiscal tenta ser
acionada, e isso a gente está no pré-ano eleitoral nos Estados Unidos, e então é extrema, com uma casa, com uma Câmara extremamente radical para o sentido de diminuir o tamanho do Estado, então é improvável que os republicanos consigam, que os democratas consigam convencer os republicanos a gastar mais dinheiro, dado que existe um entendimento claro hoje de que grande parte da inflação vivida nos últimos 18, 24 meses vem exatamente do excesso fiscal do Biden. Então isso é um negócio que bloqueia muito. E aí vem o plano B. O plano B é o Fed cortar os juros. É política monetária. Então tem duas coisas, e quando isso acontece, aí eu vou falar de coisas, vou botar aqui em meses, vou botar aqui, sempre que tivemos uma crise, o Banco Central cortou juros. Então a gente chega. Deixa eu ver se eu pego aqui. Perfeito. Deixa eu apagar essa porra toda. A gente teve uma crise dot-com bubble, que é o que eu acho que a gente está hoje, por exemplo, na questão da Nvidia. O Fed saiu de 6,5 para 1. Também conhecido como exuberância racional do Alan Greenspan, o presidente do Fed da época. A taxa de juros subiu de novo. 2007 começou a dar merda na economia real. Pum. O Fed cortou a taxa de juros para 0. O Fed começou a subir os juros antes da crise da Covid. Teve o que eles chamaram de taper tantrum, que é o pessoal começou a ver que a economia estava patinando, que estava já num cenário pré-recessivo, e aí o Fed cortou de novo, levou a 0. E aí veio a Covid junto, ele cortou mais ainda. Né? E aí a gente teve essa alta escalada gigantesca agora, foi das mais inclinadas da história, perdendo, salvo engano, acho que em termos absolutos nada ganha, né, porque saiu do 0, mas em termos relativos, mas em termos absolutos, a gente teve no choque do petróleo, e porra, a gente teve a década de 80 como uma década perdida, de tal forma que é absolutamente provável que haja um corte do Fed num futuro não distante. E a grande questão é a seguinte: o mercado de títulos vai precificar não o movimento do Fed em si, e sim a expectativa do movimento do Fed. Os dados começarem a patinar, as coisas não darem certo, as empresas com resultados meia bomba, e aí os juros vão cair. Um reflexo disso a gente vê exatamente no título de 10 anos. A gente teve no último mês uma puxada incrível, nos últimos meses puxadas incríveis, e nos últimos dias o mercado começou a ver que tinha ido demais. Né? Hoje está cedendo mais um pouquinho, ontem cedeu bastante. Ontem a gente fez uma figura de topo e tudo mais, eu até comentei disso no vídeo. Mas é razoável crer que isso aqui foi o topo, porque a gente já está vendo uma série de ETFs de alto risco estressando. Isso aqui foi em outubro do ano passado, quando teve o estresse. Isso aqui foi da Covid, e isso aqui agora. Vi alguns dados que saíram da Bloomberg de spreads de títulos corporativos bem maiores do que aumentando de novo, ou seja, as empresas estão pagando mais para rolar dívidas e tudo mais, e tem muita dívida vindo agora, vencendo agora nesse ano. E a gente ainda está com as taxas de hipoteca perto dos 8% ao ano, que são coisas que tornam a pagabilidade das casas limítrofe, não dá mais para pagar. Isso posto, é razoável crer
que os títulos de renda o ETF de renda fixa que mergulhou enquanto o título explodiu, quando esse título, quando os juros explodiram, quando os títulos zerarem, isso aqui vai explodir, tá? Então, é isso. A gente tem a versão brasileira do TLT, que é o BTL 39. Num primeiro momento, o dólar pode subir mais, mas se os juros americanos cederem com violência, é razoável crer que o dólar cede no médio prazo. E o BTLT 39 é um ativo que está dolarizado comprando títulos longos americanos. Então esse negócio está protegido cambialmente e está exposto a um ganho, ao fechamento de curva. E esse é um título que é bem... a liquidez é alta e a estrutura é muito clara, muito limpa. E aí não tem aquela surpresa como tivemos aqui nas NTNs, que a curva fechou e a NTN não precificou. Tá? É isso, esse é um plano A, mais limpo, sem vírgulas. Alocar um pedaço da carteira no BTLT 39. E o outro é alocar no Gold 11. Porque o que é o Gold 11? O Gold 11 é um ETF que compra ouro. Ele compra um fundo lá fora que compra ouro. E o ouro, tal qual os títulos que apanharam pra caramba com a alta do dólar, com a alta dos juros, no momento que a gente tiver a inversão disso, a inversão da alta dos juros, isso aqui explode. Tá? Então tem gente, analistas projetando o ouro para o final desse ano já em $2.400, por uma questão de oferta e demanda, e dado o momento onde a gente tem a maior demanda, a gente pode ver isso aqui indo para $3.000 até o final do ano que vem, por uma questão de proteção. Por quê? O Fed vai cortar os juros, deve cortar os juros, porque ele vai ter a necessidade política de fazer isso. E aí no segundo momento a gente vai ter inflação de novo, né? E aí seria exatamente o reflexo que a gente viu da inflação na década de 80. A gente teve um pico de inflação no início da década de 80, exatamente pelo primeiro choque do petróleo. Alta de juros, recessão, petróleo cedeu, acordo e o caralho a 4. Segundo choque do petróleo em 78, 79. A inflação foi muito maior, explodiu mais, e aí entrou o Volcker subindo aqueles juros gigantes de 18% ao ano. Enfim, é hora de botar bumbum na parede, um pedaço da carteira, 4, 5, 6% em BTL 39 e, se quiser botar mais um pouquinho de segurança, Gold 11. Beleza? Bem, é isso, gente. Desculpa que eu tô assustado. Ok? Abraço a todos.